Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha irmã mais velha, 5 anos, né, e meus pais foram assassinados, né, eles foram vítimas de uma tragédia mesmo. Nós fomos baleadas, eu e minha irmã, mas sobrevivemos. Eu fiquei um período internada, minha irmã ficou um período maior, mas fomos separadas. Depois desse acontecimento fomos separadas e ela foi para casa de uma avó minha e eu fui adotada por uma tia, né? E vivemos separadas. Lembranças mesmo da infância eu tenho a partir dos 7 anos, né? Inclusive minha mãe me dizia que eu fiquei um tempo sem falar depois que eu retornei do hospital, né? Um período de 1 mês sem falar, mas após que eu comecei a falar, era uma criança que falava muito pouco, né? Que não me expressava muito também. E eu cresci dessa forma. Na minha infância, por exemplo, eu queria as coisas, não conseguia pedir. Eu sentindo muita falta de amor, de pai, de mãe, e aquilo não estava sendo suprido para mim, né? A falta da minha irmã, que eu sabia da existência dela, mas ela estava distante. Eu sentia muita falta dos meus pais, né? E não sei como meus pais adotivos me contaram, né? Mas eu sabia da morte deles, como aconteceu, que o sinal no meu braço foi de um tiro, né? Mas eu não entendia por que tinha acontecido isso, né? E o que aconteceu? Logo depois eu engravidei. Na gravidez eu tive a depressão, né? Depois que a Ana Laura nasceu, eu continuei com depressão, né? Fui buscar ajuda. Nesse período que eu iniciei o segundo tratamento da depressão, eu já estava tendo acesso a Novo Tempo, mas mesmo assim eu estava assim bem confusa em relação ao tratamento, porque eu sempre ouvi dizer que quem tem Deus, quem busca Deus, não tem por que ter depressão. Mas tudo isso mudou quando eu vi um programa do Leandro Quadros. Foi um programa assim que mudou a minha vida mesmo. Foi um divisor de águas, o meu pensamento em relação à depressão, né? E algo assim que foi extraordinário, porque o meu pensamento era totalmente assim que o mundo colocava, né, sobre o que é. E ele me fez enxergar que mesmo as pessoas que buscam a Deus têm depressão, né, e que é preciso tratamento, né? E eu entendi que o que estava acontecendo comigo é algo assim que eu precisava de um cuidado, que eu precisava sim de tomar medicamento. Eu tinha muita rejeição com medicamento. Então, a partir desse momento, eu já estava no tratamento, mas eu comecei o tratamento, a realizar o tratamento convicta que aquilo que eu estava fazendo era para o meu bem, que aquilo iria me ajudar, porque eu não estava produzindo na minha mente aquilo que era necessário, então eu precisava repor, né? Então era algo físico mesmo. E eu não esqueço assim, as palavras do Leandro Quadros, a maneira como ele falou, o carinho, né? E assim, eu vi o cuidado mesmo. Falei, nossa, é Deus que está falando isso para mim. Deus usou ele para poder, de certa forma, cuidar de mim. E tá falando para mim, sabe? Eu entendi que foi exatamente para mim. Eu enxergava Deus como se fosse uma língua estrangeira. E quando a Novo Tempo começou a explicar sobre Deus na minha vida, é como se eu estivesse entendendo na minha língua. Eu conheci um Deus que eu nunca tinha visto na minha vida, um Deus que eu podia pedir as coisas para Ele, que eu podia conversar com Ele, um Deus que estava perto de mim. E eu comecei a sentir a presença dEle. E assim, foi algo assim tão maravilhoso, porque assim, apesar de tudo que eu passei, apesar de ter um casamento bom, eu me sentia algo que faltava no meu coração, né? Eu achava que Deus me criou e me deixou e pronto. E com a Novo Tempo, não. Eu aprendi que Deus está comigo o tempo todo. E Ele esteve comigo o tempo todo, né? Mesmo diante de tudo que eu passei, Ele entendia o que eu sentia.